Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós estudaremos dízima periódica, é a nossa situação de aprendizagem 2. Então tem alguns itens aqui que nós vamos falar hoje. Frações equivalentes, fração irredutível, o que é fração geratriz de uma dízima periódica simples, fração geratriz de uma dízima periódica composta e corrigir um erro de digitação da apostila. Tem uma parte ali que foi digitada errada e nós vamos corrigir, tá bom? Então vamos lá. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, se eu tenho 2 sétimos, 2 sobre 7, eu leio 2 sétimos. Uma fração equivalente a 2 sétimos, por exemplo, 4 sobre 14. Uma outra fração equivalente, 8 sobre 28. Uma outra fração equivalente, 80 sobre 280. Todas essas frações, elas são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Um exemplo, vamos supor que uma pizza foi dividida em 7 pedaços e eu comi 2 pedaços. É a mesma coisa de uma pizza ser dividida em 14 pedaços e eu ter comido 4. É a mesma coisa de uma pizza ter sido dividida em 28 pedaços e eu comer 8. A mesma coisa uma pizza ser dividida em 280 pedaços e eu comer 80. Então, a fração equivalente é quando eu uso números diferentes, tá? Vocês podem ver, são números diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Tá? Isso são frações equivalentes. E o que é uma fração irredutível? Olha que interessante. Eu tenho uma fração qualquer, por exemplo, 4 sextos. Eu posso escrever várias frações equivalentes a 4 sextos. Tá? Infinitas frações. Eu posso escrever 8 sobre 12, posso escrever 80 sobre 120, posso escrever várias frações, 160 sobre 240 e assim por diante. Posso escrever também 2 sobre 3, são frações equivalentes. Agora, o que é a fração irredutível? Quando eu tenho uma fração e eu escrevo uma outra fração equivalente a ela. No caso aqui foi o 2 sobre 3. Tem como eu reduzir mais ainda essa fração? De que forma? Tem como eu escrever uma outra fração equivalente com números menores do que esse? Não tem. Então, quando não tem como mais reduzir, esta fração ela se torna irredutível, ou seja, aquilo que não pode ser reduzido. Vocês já perceberam, com certeza, que para escrever uma fração equivalente, a gente multiplica ou divide. Olha que interessante. 2 sétimos, 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. 4 vezes 2, 8. 14 vezes 2, 28. 8 vezes 10, 80. 28 vezes 10, 280. Então, eu posso tanto multiplicar quanto dividir. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Cheguei na fração 2 terços. Tem como eu reduzir mais isso aqui? Não, porque eu tenho que dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número. E não existe nenhum número, além do 1, né, que dá para dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Ou seja, 2 terços é uma fração irredutível. Frações equivalentes e frações irredutíveis. Então tem um exercício aqui no caderno de vocês que diz o seguinte. Aí eu vou fazer um exemplo. O quadro a seguir apresenta algumas frações.
complete-a com suas equivalentes, de modo que a primeira coluna contenha as irredutíveis das que foram apresentadas. Então aqui ele dá 5 frações, eu vou mostrar com 3 frações. O que ele está dizendo? Ele quer que eu escreva frações equivalentes. Muito bem, vocês já viram como que nós fazemos. Só que ele quer que na primeira coluna tenha uma fração irredutível, ou seja, aquela que não pode mais ser reduzida. Então, 2 sobre 1 já está na forma irredutível, está na primeira coluna. Eu vou escrever uma fração equivalente a esta. 4 sobre 2. Uma outra fração equivalente, 8 sobre 4. É bem tranquilo. Lembrando, você pode escrever frações equivalentes multiplicando ou dividindo pelo mesmo número. 4 sextos. Vou escrever uma fração equivalente. 40 sobre 60, multipliquei por 10. Então, tem infinitas frações equivalentes que nós podemos escrever. Para cá, eu vou dividir por 2. Vai ficar 2 sobre 3. E é uma fração irredutível, não tem como reduzir mais isso aqui. 2 terços, foi o mesmo exemplo que eu mostrei quase agora, né? Não tem como a gente dividir mais. Então, é uma fração irredutível. Aqui, 150 sobre 400. Uma fração equivalente, 15 sobre 40. O que eu fiz? Eu dividi por 10 e dividi por 10. Agora aqui, eu tenho que escrever uma fração irredutível. Então, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número até que não dê mais. Dividindo por 5, em cima fica 3, embaixo fica 8. Ah, mas e se eu escrever um número aqui e der para dividir novamente? Aí você apaga e divide novamente, tá bom? Isso são frações equivalentes e frações irredutíveis. Bem tranquilo. Então vamos lá. O que é fração geratriz e como encontrá-la? Então vamos lá. Fração geratriz. A palavra geratriz significa que gera, dá origem a alguma coisa. É aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica ou número decimal periódico. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Por isso que nós usamos 3 pontinhos, né, para representar uma dízima periódica. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representam o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Já quando, além do período, existir na parte decimal algarismos que não se repetem, a dízima será composta. Esses algarismos que não se repetem também são chamados de antiperíodo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Como que eu resolvo isso aqui? Fração geratriz, dízima periódica simples. Aqui ele explicou como que é uma dízima periódica simples. Depois da vírgula, eu tenho apenas algarismos que se repetem. 4, 4, 4, 4, 4. Poderia ser, por exemplo, 0,41, 41, 41, 0,453, 453, 453, tá bom? Então, o que significa isso? Existe uma fração, ou seja, existe um número que eu divido por outro que tem 0,444 como resultado. Então, encontrar a fração geratriz é encontrar qual é a fração que, quando eu faço essa divisão, gera esse resultado. Na apostila tem um passo a passo de como resolver, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu chamo essa dízima de x, 0,444. Vocês percebem que o período, logo após a vírgula, começa a repetição. Então, a vírgula vai precisar andar quantas casas? Apenas uma casa, porque aqui eu já começo a repetição. Então, é como se eu multiplicasse por 10. A vírgula vai andar uma casa,
4, e aqui continua. Até o infinito. Os 3 pontinhos significa que vai até o infinito. Agora eu faço uma subtração. O passo a passo é esse, exatamente como está na apostila, pessoal. 10x menos x, isso dá 9x. Igual, vírgula embaixo de vírgula, 4 menos 0 dá 4. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Eu não preciso colocar esse monte de zero. Porque se eu tenho um número, vírgula, e um monte de zero, é a mesma coisa que se eu não tivesse nada. 4,0 é 4. 4,00000 também é 4. 9x igual a 4. Então, x é igual a 4 sobre 9. E o exercício está terminado. Nossa, professor, tem como eu conferir para saber se eu fiz a conta certa? Tem. Você vai na calculadora, ou faz na mão, mas pode ir na calculadora, e faça 4 dividido por 9. Você vai observar que vai dar 0,44444. Inclusive, já um adendo aqui, um acréscimo, nos exercícios aqui, alguns ele fala, ó, faça na calculadora, ou consulte a calculadora, tal. Então vocês vão poder usar a calculadora aí para alguns dos exercícios aí, tá bom? Então essa é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula eu tenho o mesmo número que se repete. 4, 4, 4, 4. Ah, e se eu tivesse 47, 47, 47? São 2 números que se repetem. E quando vai ser uma dízima periódica composta, professor? Aqui é o exercício de baixo. É quando eu tenho alguém que não se repete e depois começa a repetição. Olha aqui nesse caso. 0,1888. Esses 3 pontinhos significa que vai até o infinito. Ou seja, 0,188888888 até o infinito. Então, existe uma divisão, tá? De um número inteiro por outro número inteiro, que o resultado é 0,188888. Então, fração geratriz é como eu encontro a fração que gera esse resultado. Quando eu divido o numerador pelo denominador, quando eu divido o número de cima pelo número de baixo, como que eu faço para descobrir qual fração que gerou esse resultado? O processo é bem parecido. É o mesmo, nós podemos dizer que é o mesmo. Vai ter uma mudançazinha ali só no final. Nós chamamos de x, né? A nossa dízima periódica. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. A nossa dízima periódica, vamos chamar de x. Agora a vírgula vai andar uma casa. Se a vírgula vai andar apenas uma casa, é a mesma coisa de multiplicar por 10. 10x é igual a 1,8888, vai até o infinito. Olha os 3 pontinhos aí novamente. Esse barulho é na rua, tô passando moto, cachorro latindo. Tá, vamos lá. Lembra que eu fiz uma subtração aqui? Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer uma subtração. Mas olha que interessante, na dízima composta, olha o que acontece. 10x menos x, 9x, igual 1 menos 0 dá 1, 8,8 menos 1 dá 7. E aqui nós já vimos que dá tudo zero, né? 8 menos 8, 8 menos 8, 8 menos 8. Então, na dízima periódica composta, eu sempre fico com uma vírgula aqui, ó. Sempre. Então, ao símbolo do então. O x é igual a 1,7 sobre 9. Aí vocês estão se perguntando, ô professor, mas você falou que seria um número inteiro dividido por outro número inteiro. É verdade, 1,7 não é um número inteiro. Como eu faço para transformar o número 1,7 em um número inteiro? Basta multiplicar por 10, porque a vírgula anda uma casa. Então, ele vai virar o número 17. Se eu multipliquei por 10 em cima, vou multiplicar por 10 embaixo. 9 vezes 10, 90.
Ou seja, a fração geratriz que gera este resultado aqui é 17/90. Depois vocês podem conferir aí na calculadora. Então, se você dividir 17 por 90, o resultado 0,1888888 até quantos dígitos couber na calculadora. Então, esse é o processo. Aí surge uma pergunta. Ô professor, mas esse aqui, por exemplo, e se fosse 0,434343? Não são dois números que estão se repetindo? 43, 43, 43, 43. Então, ao invés de multiplicar por 10, nós multiplicaríamos por 100. Professor, e se fossem três números? 0,571, 571, 571, 5... Aí eu multiplicaria por 1000. O processo é sempre esse. Aqui, como era apenas um número, tá? Nós multiplicamos por 10. Se fosse 2, por 100. 3, por 1000. E assim por diante. Tá? Vocês podem fazer, essa matéria é bem interessante, que vocês podem fazer alguns exemplos. Vocês podem fazer 2 dividido por 9, ver o resultado, e depois tentar fazer o caminho inverso, para ver se dá o mesmo resultado. Dá para vocês treinarem bastante aí. Agora, aqui acabaram as folhas. Onde que é essa correção, né, que nós temos que fazer? Deixa eu tentar enquadrar aqui o máximo possível. Tá, aqui, ó. Analisando os resultados, 2.2. Analisando os resultados encontrados no item 1.1, aqui que está o erro, pessoal. Não é para você analisar os resultados encontrados no item 1.1, e sim no item 2.1. Eles erraram a digitação. Identifique o período classificando em dízima periódica simples ou composta. Aqui o exercício 2.3, ele diz: escreva na forma reduzida os números decimais encontrados no item 1.1. Aqui está errado. É para você fazer isso que ele pede, só que no item 2.1. É um erro de digitação do caderno do aluno, tá bom? Essa aula é bem tranquila, é bem rápida, tá? Não tem segredo nenhum. Assista a aula mais de uma vez, leia o caderno do aluno também, as explicações que ele traz, e com certeza vocês vão conseguir fazer e vão muito bem, tá? Aí para a próxima videoaula já é a correção de todos os exercícios. Tudo de bom, até mais.